Existe uma história antiga, atribuída a Sun Tzu e preservada pela tradição ligada de arte da guerra, que quase sempre é contada de forma errada. Ela costuma ser apresentada como um conto sobre brutalidade, mas na verdade ela trata da essência da liderança, da coragem e da disciplina. Essa história talvez cause incômodo, pois ela nos obriga a olhar para onde preferimos não olhar. Essa história incomoda porque ela fala de nós e de algo que tememos. Na China antiga, um rei, curioso sobre a fama de um dos seus melhores generais, decidiu testá-lo querendo uma demonstração prática de suas habilidades de liderança. O general, meio relutante, acabou aceitando. O rei então propôs algo improvável: transforme as minhas concubinas em um exército organizado. Cerca de 180 mulheres foram alinhadas no pátio. O general as dividiu em 2 batalhões e nomeou como líderes as concubinas preferidas do rei. Antes de qualquer comando, ele fez algo que muitos líderes ignoram. Parou para explicar. Explicou como virar à direita, como virar à esquerda, como avançar, como parar. Ele falou com calma, com atenção e com bastante cuidado. Só então que o comando foi dado. E a cada comando dado às concubinas, elas caíam e rolavam no chão, todas rindo e eufóricas. Elas riam, se confundiam e ignoravam as ordens. A formação virou uma bagunça. O general interrompeu o exercício. Não gritou, não puniu, não se exaltou. Ele disse apenas: quando as ordens não são compreendidas, a culpa é do comandante. Esse é um ponto que costuma passar despercebido. Antes de qualquer cobrança, vem a clareza. Antes de cobrar disciplina, é preciso eliminar ambiguidades. Liderar não começa no comando, começa na explicação, na paciência, na responsabilidade de garantir que todos entenderam exatamente o que está sendo pedido. Só então que o comando foi dado novamente. E mais uma vez, ninguém obedeceu. E é aqui que a história começa a ficar interessante. A clareza tinha sido garantida, a dúvida tinha sido eliminada, e a instrução, bem clara, ela foi dada. Nesse momento, o general disse algo difícil de ouvir e difícil de falar. Quando as ordens são claras e não são cumpridas, a culpa não é do comandante, é dos líderes. E aí, ele ordenou a execução das 2 líderes. O rei tentou intervir, pois eram as suas favoritas. O general respondeu algo que soa duro, mas que é profundamente verdadeiro. Quando se governa por exceções, não se governa de fato. A execução foi realizada e novas líderes foram nomeadas. O mesmo comando foi dado novamente, com paciência. E dessa vez, o grupo inteiro se moveu com precisão. Silêncio, ordem, disciplina. Isso é liderança. Isso é disciplina. Essa história choca. E talvez precise chocar. Mas ela não é sobre violência literal. Ela é sobre algo que precisa morrer para que a ordem exista. O que deve ser decapitado não é uma pessoa literalmente. É o privilégio sem responsabilidade. É a exceção protegida. É a regra que vale para todos, menos para alguns. Quem já tentou liderar uma equipe, uma família, ou a si mesmo, sabe. O caos raramente vem da falta de informação. Ele vem da tolerância constante às exceções, aos arranjos, aos jeitinhos. Vivemos hoje cercados de pessoas que sabem muito. Elas sabem o que devem fazer com o tempo, como devem cuidar do corpo, como devem estudar melhor, como devem usar a tecnologia, como devem viver com mais atenção. A informação é abundante. Os métodos são variados e conhecidos. As ferramentas são poderosas. E ainda assim, porque nossas exceções continuam vivas. O celular que só hoje quebra o foco, a rotina que amanhã eu retorno, o excesso sempre permitido, a consequência sempre adiada. Falo isso sem nenhuma superioridade. Falo como alguém que precisou e precisa diariamente cortar privilégios internos para não viver em desordem. Clareza sem consequência
é teatro. Disciplina sem limite é ilusão. Conhecimento sem ação é peso morto. Nunca tivemos tanta inteligência disponível. Nunca tivemos tantas ferramentas. Paradoxalmente, nunca fomos tão dispersos. O problema não é a falta de comando, não é a falta de método, não é a falta de inteligência. É falta de cortar o excesso. Cortar a preguiça, cortar o excesso de celular, cortar a dopamina rápida, cortar vícios, cortar maus hábitos, cortar más companhias. O problema é que cada corte é interpretado como uma perda. As pessoas até aceitam fazer uma dieta por uns dias, mas parece muito pesado se for definitivo. Mas faz sentido se apegar àquilo que nos atrasa, nos prejudica, cria desordem e nos paralisa? Exatamente igual às concubinas favoritas? A verdade ela é bem simples. Não existe ordem sem renúncia. Não existe foco sem perda. Não existe vida melhor sem limites claros. Talvez agora você entenda por que a disciplina é tão rara. Não porque as pessoas sejam fracas, não porque falte informação, não porque faltem métodos, mas porque a disciplina exige algo que quase ninguém quer enfrentar: a renúncia consciente. Renunciar deliberadamente ao conforto imediato, à exceção conveniente, ao só hoje, ao privilégio silencioso que mantemos dentro de nós. Por isso que a disciplina não nasce da motivação. Ela nasce do corte da renúncia. E todo corte dói. Não porque destrói algo essencial, mas porque elimina um excesso que a gente aprendeu a amar. Talvez seja por isso que essa história ainda incomoda. Ela não fala de líderes distantes ou de tempos remotos. Ela fala de nós. Enquanto tratarmos limites como perda, a ordem sempre irá parecer pesada demais. Talvez você pense que essa história não se aplique a você, pois não lidera ninguém. Mas a liderança mais difícil é liderar e governar a si mesmo. O comando ir para a direita ou ir para a esquerda é uma metáfora para o total autogoverno. E quantas vezes a gente diz para nós mesmos coisas bem simples, como essas: vou dormir às 10, não vou beber, vou levantar às 6, vou trabalhar no meu projeto, vou gastar menos, vou estudar. E isso nos leva à pergunta fundamental: quem é a concubina que você precisa decapitar para que possa comandar o seu exército?